Um milionário reencontra sua ex ao lado de uma menina idêntica a ele, e esse encontro muda sua vida para sempre. Prepare-se para uma emocionante história de amor e reencontro. Deixe nos comentários de onde você está assistindo a esse vídeo e faça parte deste momento especial. A cobertura de Antônio Nunes brilhava com os primeiros raios do sol que atravessavam as janelas do chão ao teto. O apartamento de 300 metros quadrados no bairro mais exclusivo da cidade era um monumento ao seu sucesso. Minimalista, impecável e frio como as decisões que ele tomava diariamente para manter seu império empresarial. Antônio ajustou a gravata de seda diante do espelho. Aos 35 anos, ele era a personificação do sucesso. Seu reflexo devolvia a imagem de um homem de traços fortes, olhos verdes penetrantes e um queixo definido. Alguns fios grisalhos começavam a aparecer nas têmporas, conferindo-lhe um ar de maturidade que complementava seu status. Senhor Nunes, a reunião com os investidores chineses foi confirmada para as 9. O café está servido e seu motorista chegará em 20 minutos, informou a voz digital de seu sistema de casa inteligente. Antônio não respondeu. Aquela era apenas mais uma manhã em sua rotina meticulosamente orquestrada. Nos últimos 5 anos, cada dia se parecia com o anterior. Acordar às 5 horas, treinar por 1 hora, tomar café enquanto revisava os relatórios noturnos de seus investimentos na Ásia. E então, mergulhar em um dia de reuniões, decisões estratégicas e aquisições milionárias. O café estava perfeitamente preparado, exatamente como ele gostava. Mas Antônio mal sentiu o sabor. Nos últimos tempos era como se suas sensações estivessem embotadas. O sucesso não tinha gosto de nada. Seu telefone vibrou. Era Ricardo, seu diretor financeiro. Antônio, os americanos aceitaram nossa oferta pela rede de hotéis. Estamos falando de um aumento de 27% no nosso portfólio de hospitalidade. Ótimo, respondeu Antônio secamente. Prepare a documentação para assinarmos na segunda-feira. Não houve comemoração, nem mesmo um sorriso. Mais uma vitória que não preenchia o vazio que crescia dentro dele. Enquanto seu motorista percorria o trajeto habitual até o escritório central das empresas Nunes, Antônio observava a cidade pela janela blindada de sua Mercedes. O mundo lá fora parecia existir em outra dimensão. Pessoas comuns com vidas comuns, preocupações comuns e talvez felicidade comum. Foi quando viu um cartaz promocional de um novo empreendimento imobiliário sendo construído onde antes ficava o Parque das Oliveiras. Algo naquela imagem despertou uma memória adormecida. Tardes de domingo naquele parque, o som de risadas, o perfume de jasmim. Laura, o rosto que ele tinha se esforçado tanto para esquecer nos últimos 5 anos. Antônio sentiu uma pontada no peito e ajustou-se no assento de couro. Pedro, mude a rota. Não vou ao escritório agora. Sim, senhor. Para onde devo levá-lo? Antônio hesitou por um momento. Para o Parque Central. O Parque Central era o último reduto verde no coração da cidade. Antônio não ia lá desde que tudo acabou. 5 anos, 2 meses e algumas semanas. Não que ele estivesse contando. Dispensou o motorista com instruções para retornar em 1 hora. Precisava ficar sozinho, embora não soubesse exatamente por quê. Algo o havia puxado até ali. Uma inquietação que não conseguia nomear. O parque estava repleto de famílias aproveitando o domingo ensolarado. Crianças corriam pela grama, casais de mãos dadas caminhavam pelos caminhos sinuosos, idosos jogavam xadrez nas mesas de pedra. Uma vida simples que parecia estranhamente atraente para alguém que podia comprar praticamente qualquer coisa. Antônio caminhou com as mãos nos bolsos de sua calça sob medida, sentindo-se deslocado em seu terno italiano de 5.000. Deveria ter vestido algo mais casual, mas a verdade é que não possuía uma única peça de roupa que não gritasse executivo bem-sucedido. Sua identidade havia se fundido ao seu papel profissional. Seguiu instintivamente por um caminho que seus pés pareciam lembrar melhor que sua mente consciente. A grande árvore centenária ainda estava lá, suas raízes formando um banco natural onde ele e Laura costumavam sentar.
Foi ali que ele a pediu em namoro. Foi ali que discutiram pela última vez. Antônio fechou os olhos por um momento, deixando que as memórias que havia reprimido por tanto tempo finalmente viessem à tona. O rosto delicado de Laura, seus cabelos castanhos ondulados, o sorriso que iluminava seus olhos azuis, a maneira como ela inclinava levemente a cabeça quando estava concentrada em algo, como suas mãos pequenas se encaixavam perfeitamente nas dele. Você arruinou tudo, Antônio. O dinheiro é mais importante para você do que nós. As últimas palavras dela ainda ecoavam em sua mente. Na época, ele estava no início de sua ascensão. Trabalhava 18 horas por dia, cancelava encontros, esquecia aniversários. Estava construindo um império. Não podia ela entender isso? Quando finalmente tivesse sucesso, daria a ela tudo o que o dinheiro pudesse comprar. Mas Laura nunca quis o que o dinheiro podia comprar. Ela queria tempo, presença, conexão, amor. Coisas que Antônio só entendeu o valor quando já era tarde demais. Ao abrir os olhos, Antônio continuou sua caminhada sem rumo definido. Foi quando avistou o parquinho infantil e, por alguma razão inexplicável, seus passos o levaram até lá. Sentou-se em um banco vazio, observando as crianças brincarem, seus risos preenchendo o ar. E então, como se o universo tivesse orquestrado o momento, ele a viu. Laura, ela estava de costas para ele, mas Antônio a reconheceria em qualquer lugar. O mesmo cabelo, agora um pouco mais curto, a mesma postura elegante. Usava um vestido simples, florido, que dançava suavemente com a brisa. Estava ajoelhada, amarrando o cadarço de alguém pequeno à sua frente. O coração de Antônio acelerou. 5 anos haviam se passado, mas o impacto de vê-la novamente era como um soco no estômago. Deveria levantar-se e ir embora antes que ela o notasse. Deveria respeitar o fim que ambos haviam estabelecido. Foi quando a pequena figura à frente de Laura se moveu para o lado, tornando-se visível. Uma menina. Uma menina de aproximadamente 4 anos, com cabelos castanhos ondulados presos em um rabo de cavalo meio desfeito. Usava um macacão jeans e tênis coloridos. Ria de algo que Laura havia dito. E então a menina virou o rosto. O mundo de Antônio parou. Eram seus olhos, não apenas parecidos, eram idênticos. O mesmo tom raro que Antônio herdou de sua avó portuguesa. O mesmo formato amendoado, o nariz, também era como o dele, ligeiramente arrebitado na ponta. E aquele sorriso era o sorriso que ele via nas fotos de sua infância. Antônio sentiu o sangue gelar em suas veias, enquanto uma possibilidade vertiginosa tomava forma em sua mente. A menina olhou em sua direção por um momento, com a curiosidade natural das crianças antes de voltar sua atenção para Laura. Esta, alheia à presença dele, ajeitou o laço nos cabelos da pequena e a beijou na testa com uma ternura que fez algo dentro de Antônio doer. "Vamos, Mariana", ele ouviu Laura dizer. "Está ficando tarde para o nosso piquenique." Mariana. A menina tinha um nome. A menina que poderia ser. Antônio não percebeu que havia se levantado. Seus pés moviam-se como se tivessem vontade própria, arrastando-o em direção a elas. Uma parte de sua mente gritava para que parasse, que desse meia volta e fingisse nunca ter visto nada. Mas era tarde demais. Laura, sua voz saiu mais rouca do que pretendia. Ela congelou. Por um momento não se virou, como se tentasse convencer-se de que havia imaginado aquela voz. Lentamente, endireitou-se e virou-se para encará-lo. 5 anos não haviam mudado Laura tanto quanto ele imaginava. Algumas linhas finas ao redor dos olhos, talvez. Um olhar mais maduro, mais firme. Mas ainda era ela, a mulher que, percebeu, agora com clareza dolorosa, nunca deixou seu coração. Antônio. Não era uma pergunta. Seus olhos se arregalaram em choque e instintivamente ela puxou Mariana para mais perto de si. Um gesto protetor que não passou despercebido. O silêncio, que se seguiu, parecia denso o suficiente para ser cortado com uma faca. Tantas perguntas não formuladas, tantas palavras não ditas. Há quanto tempo? Antônio finalmente conseguiu dizer, tentando manter a voz estável enquanto seus olhos não conseguiam deixar o rosto da menina.
Estava apenas passando. Sim, muito tempo, respondeu Laura, visivelmente tensa. Seus dedos apertaram levemente o ombro de Mariana. Não esperava encontrá-lo aqui. Mamãe, quem é ele? A vozinha curiosa de Mariana quebrou a tensão. Ela olhava para Antônio com uma mistura de curiosidade e algo mais. Algo como reconhecimento. Instintivo, um antigo amigo da mamãe querida, Laura respondeu rapidamente, e Antônio não pôde deixar de notar o tremor em sua voz. Olá, Mariana, disse Antônio, ajoelhando-se para ficar na altura da menina. Era surreal estar tão perto dela, observando cada detalhe que confirmava o que seu coração já sabia. Quantos anos você tem? 4 anos e meio, respondeu Mariana orgulhosamente, mostrando 4 dedos e depois adicionando meio com o polegar. Vou fazer 5, 4 anos e meio. A matemática era simples e devastadora. Antônio olhou para Laura, que agora tinha o rosto pálido. Antônio, precisamos ir. Laura interrompeu, sua voz mais firme. Foi bom vê-lo novamente. Laura, podemos conversar? Não acho que seja uma boa ideia, ela respondeu rapidamente. Vamos, Mariana. Mas mamãe, acabamos de chegar para o piquenique, protestou a menina. Apenas 5 minutos, Laura, insistiu Antônio, seu olhar intenso fixo nela. Por favor. Laura hesitou, claramente dividida. Finalmente suspirou. Mariana, querida, por que não vai brincar um pouco naquele escorregador? Fique onde eu possa ver você. Tá bom, concordou a menina animada. Antes de sair correndo, olhou para Antônio com um sorriso que era como enxergar seu próprio reflexo. Tchau, senhor amigo da mamãe. Quando Mariana estava fora do alcance da voz, mas ainda sob o olhar vigilante de Laura, o silêncio voltou a cair sobre eles, carregado de perguntas e acusações não verbalizadas. Ela é minha filha, não é? Perguntou Antônio, sua voz mal contendo a tempestade de emoções que ameaçava engolfá-lo. Laura fechou os olhos por um breve momento, como se reunisse forças. Quando os abriu novamente, Antônio viu determinação, mesclada com algo que parecia ser culpa. Este não é o lugar nem o momento para essa conversa, respondeu ela, mantendo a voz baixa enquanto observava Mariana no escorregador. Quando seria, então? Daqui a mais 5 anos? Antônio não conseguiu conter a amargura em sua voz. Ela tem meus olhos, Laura, meu nariz, meu sorriso, até a maneira como inclina a cabeça para o lado quando está curiosa. Eu fazia exatamente isso quando criança. Laura cruzou os braços defensivamente. O que você quer, Antônio? Aparece do nada depois de 5 anos e espera o quê? A verdade seria um bom começo, ele respondeu, tentando controlar o tom. Tenho o direito de saber se tenho uma filha. Um grupo de crianças passou correndo entre eles, quebrando momentaneamente a tensão. Laura olhou para Mariana, que agora brincava alegremente com outras crianças, completamente alheia à conversa carregada que acontecia a alguns metros de distância. Sim, Laura finalmente admitiu em voz baixa. Biologicamente falando, Mariana, é sua filha, mas no sentido que realmente importa. Quem esteve presente nos primeiros passos, nas noites de febre, nos pesadelos e nas alegrias, ela é minha filha, Antônio. Apenas minha. As palavras atingiram Antônio como um golpe físico. Ele sentiu seu peito apertar com uma mistura de emoções que mal conseguia processar. Choque, raiva, tristeza e algo mais profundo e desconcertante. Um desejo feroz de conhecer aquela pequena pessoa que carregava seu sangue. Por que você nunca me contou? Perguntou ele, sua voz agora mais um sussurro rouco. Eu tinha o direito de saber. Laura soltou uma risada amarga, sem humor. O direito? Quando descobri que estava grávida, você estava no Japão fechando aquele negócio que mudaria sua vida. Tentei falar com você por semanas, Antônio. Semanas. E quando finalmente consegui, você disse que estava ocupado demais para dramas, que poderíamos conversar quando voltasse. Lembra-se disso? Antônio sentiu como se tivesse recebido um tapa. A memória daquela ligação voltou nitidamente. Ele no quarto de hotel em Tóquio, exausto após 16 horas de negociações, irritado com a insistência de Laura em falar sobre algo que parecia tão trivial comparado ao que estava em jogo. Claro que ela não havia mencionado a gravidez ao telefone.
E quando voltou, 2 semanas depois, ela já havia partido. Deixou apenas uma carta dizendo que não aguentava mais ser a última prioridade em sua vida. Não mencionou gravidez, nenhuma palavra sobre estar esperando um filho dele. Antônio passou a mão pelo rosto, tentando organizar seus pensamentos. Você poderia ter insistido. Poderia ter me procurado depois. Para quê? Laura olhou diretamente em seus olhos. Para ouvir que um bebê seria um obstáculo para seus planos? Para que você sugerisse alternativas? A forma como pronunciou a última palavra deixava claro o que ela queria dizer. Ou pior ainda, para que você decidisse fazer a coisa certa por obrigação, não por amor. Eu vi como sua carreira era tudo para você. Como você mudou, Antônio. Eu já não reconhecia o homem que amei. Antônio desviou o olhar, incapaz de responder. Havia verdade naquelas palavras, por mais que doesse admitir. Eu tentei te odiar, sabia? Continuou Laura, sua voz mais suave agora. Seria mais fácil. Mas então nasceu Mariana, com seus olhos, com seu sorriso, e ela se tornou minha vida inteira. Antônio olhou para a menina brincando no escorregador. Sua filha que nem sabia que ele existia. Eu quero conhecê-la, disse finalmente, sua voz firme apesar da emoção que ameaçava sufocá-lo. Não vou desaparecer da vida dela, agora que sei da sua existência, Laura. Laura balançou a cabeça, visivelmente angustiada. Você não pode simplesmente aparecer e virar o mundo dela de cabeça para baixo. Ela nem sabe que tem um pai. O quê? Ela acha que o pai dela morreu antes de ela nascer, admitiu Laura, evitando seu olhar. Era mais fácil do que explicar que ele simplesmente não existia em nossa vida. Antônio sentiu a raiva subir por sua garganta. Você mentiu para ela. Fez de mim um fantasma? E o que deveria dizer? Seu pai está por aí, construindo o império dele, feliz sem nós. Que tipo de história é essa para contar a uma criança? A respiração de Antônio estava acelerada. Ele cerrou os punhos, lutando para manter o controle. Vou contratar os melhores advogados. Tenho direitos como pai. O rosto de Laura empalideceu. É isso que você quer? Uma batalha judicial, arrastar Mariana para o meio disso? Esse é seu conceito de paternidade? As palavras dela o atingiram como água fria. Antônio olhou para Mariana, que agora corria com outras crianças rindo, inocente às tempestades dos adultos. O milionário que comandava impérios com mão de ferro subitamente sentiu-se perdido, sem script a seguir. Não, ele finalmente disse, a raiva se dissipando. Não é isso que quero. Ele se sentou no banco mais próximo, sentindo o peso de 5 anos de ausência involuntária. Laura hesitou, mas acabou sentando-se ao seu lado, mantendo distância. O que você quer então, Antônio? A pergunta pairou entre eles. O que ele realmente queria? Até aquela manhã, Antônio acreditava que queria continuar expandindo seu império. Talvez diversificar para novos mercados. Talvez comprar aquela ilha no Pacífico que estava de olho. Agora, essas ambições pareciam vazias, distantes. Eu quero fazer parte da vida dela, respondeu ele, a sinceridade em sua voz surpreendendo até a si mesmo. Não para bagunçar o que vocês têm, mas para conhecê-la, para que ela me conheça. Não é tão simples, Laura suspirou. Mariana é sensível, inteligente. Como explicamos a ela que o homem que ela pensa estar morto está vivo e é um dos homens mais ricos do país? Como dizemos que decidimos manter vocês separados? Na semana seguinte àquele encontro no parque, Antônio quase não conseguiu trabalhar. Sentado em seu escritório com vista panorâmica para a cidade, sua mente vagava constantemente para a imagem de Mariana, sua filha. A palavra ainda causava um efeito estranho, como se não pudesse associá-la a si mesmo. Seu telefone tocou. Era Laura. Após muita insistência, ela havia concordado em aceitar seu número, prometendo pensar em como poderiam resolver a situação. Antônio não esperava uma ligação tão cedo. Podemos nos encontrar? Perguntou ela, sua voz tensa. Precisamos conversar sobre a situação. Eles marcaram em um café discreto no bairro onde Laura morava, uma área agradável, embora modesta. Antônio chegou primeiro, deslocado em seu terno caro entre os clientes de jeans e camisetas.
Pediu um café que não bebeu, girando a xícara entre os dedos enquanto esperava. Laura chegou 15 minutos depois, vestindo roupas simples, mas elegantes, calça jeans, blusa branca e um casaco leve. Seus cabelos estavam presos em um coque despretensioso. Mesmo assim, Antônio sentiu seu coração acelerar. 5 anos depois, ela ainda causava esse efeito nele. "Mariana está na escola?" perguntou ele quando ela se sentou. Laura assentiu. "Ela tem aula até às 4. Silêncio. O barulho das xícaras e das conversas ao redor parecia distante. "Andei pensando muito", começou Laura, "sobre o que fazer, sobre o que é melhor para Mariana. E acho que você tem razão. Ela merece saber quem é seu pai. Mas..." Laura levantou um dedo. "Temos que fazer isso do jeito certo, aos poucos, e com algumas condições." Antônio sentiu uma onda de alívio tão intensa que quase ficou tonto. "Qualquer coisa, Laura. O que for melhor para ela. Primeiro, não podemos simplesmente revelar tudo de uma vez. Seria um choque muito grande. Precisamos introduzir você na vida dela como meu amigo, deixar que vocês desenvolvam uma relação, e então, com o tempo, contar a verdade." Antônio assentiu. Fazia sentido, embora a ideia de esconder sua identidade por mais tempo o incomodasse, mas estava disposto a fazer o que fosse preciso. "Segundo", continuou Laura, "nada de presentes caros, nada de mostrar a ela seu estilo de vida ou levá-la para mansões e aviões particulares. Quero que ela conheça você, Antônio, não o seu dinheiro." "Entendo", ele concordou, embora parte dele quisesse dar o mundo a Mariana. "E terceiro", Laura respirou fundo, "não me processe pela guarda, por favor. Isso destruiria tudo o que construí com ela." A sinceridade no olhar de Laura o desarmou. "Nunca faria isso", ele prometeu. "Só quero fazer parte da vida dela e compensar o tempo perdido." Laura estudou seu rosto por um momento, como se avaliasse sua sinceridade. O que ela viu deve tê-la convencido. "Tem uma coisa que você deveria saber", disse ela, abrindo a bolsa. Tirou uma pequena foto e a entregou a Antônio. Era Mariana com cerca de 2 anos, segurando um desenho colorido. "Ela sempre gostou de desenhar. Seu talento vem de você." Antônio olhou para a foto, sentindo algo derreter dentro dele. "Ela é incrível." "Sim", concordou Laura com um pequeno sorriso. "E teimosa como você também." Houve outro silêncio, mas desta vez mais confortável. Antônio reuniu coragem para a pergunta que o atormentava desde o encontro no parque. "Por que agora, Laura? Por que concordar em me deixar conhecê-la depois de esconder ela por tanto tempo?" Laura baixou os olhos para sua xícara. "Porque ela vem perguntando sobre o pai, cada vez mais. No início, a história do pai que morreu antes de ela nascer funcionava. Agora ela quer detalhes, como ele era, o que ele fazia." Ela olhou para Antônio. "E porque, apesar de tudo, não tem o direito de mantê-la longe do pai, mesmo que esse pai seja você." "O que isso significa?" Laura hesitou. "Significa que, embora você tenha partido meu coração, Antônio Nunes, você não é um homem mau. Apenas um homem com prioridades equivocadas. E eu espero..." Sua voz falhou um pouco. "Eu espero, sinceramente, que Mariana possa te ajudar a encontrar o que realmente importa." O primeiro encontro oficial aconteceu no sábado seguinte. Antônio nunca havia se sentido tão nervoso, nem mesmo quando fechou seu primeiro contrato de milhões. Seguindo as orientações de Laura, vestiu-se de forma casual. Jeans e camisa simples. O plano era simples: um piquenique no parque, o mesmo onde haviam se encontrado por acaso. Laura apresentaria Antônio como um velho amigo que estava de volta à cidade. Uma mentira que continha uma parcela de verdade. Antônio chegou meia hora antes, carregando uma cesta de piquenique que ele mesmo havia montado, recusando a ajuda de sua equipe de funcionários. Queria que fosse pessoal, autêntico. Dentro havia sanduíches simples, sucos naturais, frutas e alguns doces que esperava que Mariana gostasse. Quando viu Laura e Mariana se aproximando pelo caminho, sentiu o coração subir à garganta. A menina usava um vestido amarelo e segurava a mão da mãe enquanto saltitava alegremente.
De longe, acenou para ele como se já fossem velhos amigos. Olá, senhor amigo da mamãe, exclamou Mariana quando se aproximaram. Lembro de você do outro dia. Antônio sorriu, ajoelhando-se para ficar à altura dela. Olá, Mariana. Meu nome é Antônio. Trouxe algumas coisas para nosso piquenique. Os olhos da menina, seus olhos, brilharam ao ver a cesta. Tem bolo de chocolate? Laura riu. Mariana, que falta de educação. Na verdade, disse Antônio, abrindo a cesta. Por acaso tenho sim. Adivinhei que talvez você gostasse. É meu favorito, exclamou Mariana, impressionada com a coincidência. O que ela não sabia é que também era o favorito de Antônio desde a infância. Mais uma característica compartilhada. O almoço transcorreu de forma mais natural do que Antônio poderia ter esperado. Mariana era falante, inteligente e curiosa. Sobretudo, tinha uma risada contagiante e fazia perguntas que o surpreendiam por sua perspicácia. Você trabalha em quê? Perguntou ela a certa altura, mordendo um sanduíche. Antônio hesitou, olhando para Laura. Haviam combinado manter as coisas simples. Eu trabalho com negócios, respondeu vagamente. Que tipo de negócios? Diferentes tipos. Construção, tecnologia, hotéis. Os olhos de Mariana se arregalaram. Você é dono de um hotel? Com piscina? Laura interveio. Mariana, não seja indiscreta. Tudo bem? Antônio sorriu. Sim, alguns dos hotéis têm piscinas muito bonitas. Eu adoro nadar, declarou Mariana. Mamãe me leva para a piscina pública aos sábados, mas está fechada para reforma. Estou com saudade de nadar. Antônio viu a oportunidade, mas conteve-se. Queria convidar Mariana e Laura para um de seus hotéis, mas sabia que isso contrariaria as regras estabelecidas. Ainda assim, notou o olhar de Laura. Ela também havia percebido seu impulso e o esforço para contê-lo. Após a sobremesa, Mariana pediu para ir ao parquinho próximo. Laura concordou e os três caminharam juntos. Enquanto a menina brincava, no escorregador, Antônio e Laura sentaram-se em um banco próximo. Ela é incrível, disse ele sem tirar os olhos da filha. Sim, é, concordou Laura com orgulho evidente na voz. Obrigado por isso. Por me dar essa chance. Laura apenas assentiu, mas Antônio notou que seus olhos estavam úmidos. Resistiu ao impulso de tocar sua mão. Antônio, ela disse finalmente, preciso que entenda uma coisa. Estou fazendo isso por Mariana, não por você ou por mim. E se em algum momento sentir que isso está confundindo ou prejudicando ela de alguma forma, vou recuar. Entendo, ele respondeu sinceramente. Confie em mim, Laura, não vou estragar isso. Nesse momento, Mariana gritou, olhem! Do alto do escorregador, e os dois olharam bem a tempo de vê-la descendo com um enorme sorriso. Foi quando Antônio percebeu. Seu império financeiro, suas aquisições, suas conquistas, nada disso jamais havia provocado nele a sensação de pura alegria que sentia agora, simplesmente observando sua filha brincar. Nas semanas seguintes, Antônio reorganizou completamente sua agenda para acomodar os encontros com Mariana. Para espanto de sua equipe, começou a recusar reuniões aos sábados e domingos, algo impensável antes. Delegou mais responsabilidades, contratou novos executivos e, pela primeira vez em anos, saía do escritório antes das 8 da noite. Ricardo, seu diretor financeiro e amigo mais próximo, foi o único a confrontá-lo sobre essa mudança. Está tudo bem, Antônio. Você recusou o convite para o fórum em Davos e desistiu da compra daquela startup em Berlim que estava tão interessado. Antônio hesitou. Não estava pronto para compartilhar a verdade, mas também não queria mentir. Digamos que estou repensando minhas prioridades, Ricardo. Há mais na vida do que aquisições e expansões. Ricardo o encarou como se tivesse crescido uma segunda cabeça. Você está doente? É algo grave? Antônio riu. Não, pelo contrário. Nunca me senti tão bem. E era verdade. A relação entre Antônio e Mariana florescia naturalmente. Começaram com piqueniques e passeios no parque, evoluindo para visitas a museus infantis, sessões de desenho. Mariana era realmente talentosa para sua idade, e até mesmo uma ida ao zoológico. Laura sempre estava presente, mantendo uma distância respeitosa, mas vigilante.
Antônio percebeu que, aos poucos, ela também começava a relaxar em sua presença, ocasionalmente rindo de suas piadas ou compartilhando histórias sobre Mariana. Foi após um mês desses encontros regulares que Laura o chamou para uma conversa séria. Mariana havia adormecido depois de uma tarde exaustiva no parque de diversões. Um pequeno e modesto, não o luxuoso que Antônio inicialmente havia sugerido. E os dois conversavam em voz baixa na sala do pequeno apartamento de Laura. Ela perguntou sobre você ontem à noite, Laura disse, girando uma xícara de chá entre as mãos. Antônio sentiu um frio na espinha. O que ela perguntou? Quis saber. Por que nunca havia te conhecido antes? Laura olhou para ele. Ela também. Comentou como seus olhos são parecidos com os dela. Antônio engoliu em seco. O que você disse a ela? Que éramos amigos há muito tempo. Mas você esteve morando em outro país, que acabou de voltar. Ela aceitou isso? Laura suspirou. Por enquanto. Mas ela é esperta, Antônio. Está começando a fazer conexões. Você acha que está na hora de contar a verdade? Perguntou ele, seu coração acelerando com a possibilidade. Não toda ela e ainda não. Mas talvez um passo nessa direção. Naquela noite, Antônio mal conseguiu dormir. A ideia de finalmente ser reconhecido como pai por sua filha o enchia de uma mistura de alegria e terror. E se ela o rejeitasse? E se sentisse que ele a havia abandonado? Como explicar os 5 anos de ausência sem culpar Laura, algo que ele se recusava a fazer? O momento chegou mais cedo do que ele esperava. 2 dias depois, enquanto passeavam em um jardim botânico, Mariana, segurando a mão de Antônio, enquanto atravessavam uma ponte sobre um pequeno lago, olhou para ele com seus olhos verdes idênticos aos dele e perguntou: Antônio, você conheceu meu pai? O mundo pareceu parar. Laura, que caminhava alguns passos à frente, virou-se abruptamente. Seus olhares se cruzaram, uma comunicação silenciosa passando entre eles. Laura deu um leve aceno com a cabeça. Antônio ajoelhou-se para ficar no nível de Mariana, seu coração martelando contra o peito. Por que você pergunta isso, pequena? Porque mamãe disse que meu pai morreu antes de eu nascer. Mas ela nunca me mostra fotos dele. E a Júlia na escola disse que eu pareço com você, não com a mamãe. Antônio respirou fundo, buscando as palavras certas. Mariana, ele começou, sua voz suave. Às vezes as histórias que contamos são complicadas. E às vezes, os adultos cometem erros. Que tipo de erros? Antônio olhou para Laura, que agora se aproximava, seus olhos cheios de lágrimas contidas. O tipo de erro que machuca pessoas que amamos sem querer. Ele respondeu, sentindo um nó na garganta. Mariana, há algo importante que preciso te contar. Algo sobre mim, sobre sua mãe e sobre você. Eu sou seu pai. As palavras pairaram no ar como algo físico. Mariana olhou para ele, então para Laura e de volta para ele. Seu pequeno rosto mostrava confusão, depois choque e então algo que Antônio não conseguiu decifrar. Mas mamãe disse que meu pai morreu. Ela falou finalmente, sua voz pequena. Laura se ajoelhou ao lado deles, tomando as mãozinhas da filha entre as suas. Querida, às vezes os adultos contam histórias que não são verdadeiras porque pensam que é o melhor para proteger quem amamos. Foi um erro. Eu deveria ter contado a verdade. Mariana pareceu emocionada com a descoberta. Então, para completa surpresa e emoção de Antônio, ela se aproximou e o abraçou, seus pequenos braços mal conseguindo envolver seu pescoço. Estou feliz que você não está morto, ela sussurrou. Antônio sentiu lágrimas queimarem seus olhos enquanto abraçava sua filha pela primeira vez. Eu também, pequenas, ele sussurrou de volta. Eu também. Os dias seguintes foram um período de ajuste para todos. Laura havia explicado a Mariana que Antônio era seu pai biológico, mas para a menina o conceito ainda era abstrato. No entanto, crianças possuem uma capacidade de adaptação surpreendente, que logo Mariana começou a chamar Antônio de pai, cada vez com mais naturalidade. Para Antônio, a experiência era transcendental. O homem que antes media seu sucesso por aquisições e números em contas bancárias, agora encontrava infinitamente mais valor no sorriso de uma menina,
em desenhos coloridos de giz de cera que cobriram as paredes de aço inoxidável de seu escritório, em historinhas lidas na hora de dormir. Mariana havia transformado seu mundo. O primeiro final de semana de Mariana na casa, ou melhor, no apartamento, de Antônio, chegou rapidamente. Ele havia se esforçado para tornar o espaço acolhedor para uma criança, contratando decoradores especializados, mas interferindo pessoalmente em cada detalhe. O quarto de Mariana era um sonho infantil. Paredes com um degradê suave de azul para lilás que lembrava um céu ao entardecer, uma cama em formato de casa de árvore, estantes repletas de livros e uma mesa de artes para que pudesse desenhar à vontade. Havia também um pequeno telescópio voltado para a janela. Antônio lembrava-se de como amava observar as estrelas quando criança e esperava compartilhar esse interesse com a filha. Laura parecia impressionada ao deixar Mariana, embora tentasse não demonstrar. Lembre-se, nada de excessos, ela advertiu em voz baixa, enquanto Mariana explorava animadamente seu novo quarto. Nada de presentes caros ou atividades extravagantes, prometo, assegurou Antônio. Vamos apenas assistir filmes, fazer biscoitos e talvez visitar o planetário amanhã. Laura assentiu, ainda um pouco apreensiva. Ligarei à noite para dar boa noite a ela. Claro. Quando Laura saiu, Antônio sentiu um momento de pânico. Era a primeira vez que estaria completamente sozinho, com sua filha, responsável por ela. E se cometesse algum erro? E se não soubesse o que fazer se ela se machucasse ou ficasse doente? Pai! A voz de Mariana interrompeu seus pensamentos ansiosos. Ela ainda estava testando a palavra, saboreando-a. Podemos fazer os biscoitos agora? O pânico de Antônio se dissolveu ao olhar para aquele rostinho expectante. Claro, princesa. Vamos lá. As horas seguintes foram preenchidas com farinha espalhada pelo chão da cozinha imaculada, massa de biscoito comida crua, apesar das advertências sobre dor de barriga, e risadas quando Antônio tentou, sem sucesso, fazer formatos reconhecíveis, com os cortadores de biscoito. O seu urso parece mais um monstro, Mariana riu enquanto decoravam os biscoitos depois de assados. É um urso muito especial, defendeu-se Antônio com falsa indignação, provocando mais risadas. Quando Laura ligou, à noite Mariana mal conseguia conter a excitação ao contar sobre sua tarde. E amanhã vamos ver estrelas de verdade, mamãe. No planetário, ajudou Antônio, sorrindo ao ver o entusiasmo dela. Depois de desligar, ele ajudou Mariana com o banho, leu 3 histórias a seu pedido, incapaz de negar quando que ela pedia só mais uma, pai, e finalmente a viu adormecer. Sentado ao lado da cama, observando o rosto adormecido de sua filha, Antônio sentiu uma onda de emoção tão intensa que quase o sufocou. Amor, proteção, medo, gratidão, tudo misturado em seu peito como um turbilhão. Prometo nunca mais perder um momento da sua vida, sussurrou, ajeitando o cobertor em torno dela. Nunca mais. Nos meses seguintes, uma nova rotina se estabeleceu. Mariana passava os finais de semana alternados com Antônio. E, eventualmente, também começou a ficar com ele uma noite durante a semana. Ela florescia com a atenção dos 2 pais, ganhando confiança e expandindo seus interesses. Laura também. Parecia mais relaxada. A professora dedicada que sustentava sozinha sua filha havia encontrado um equilíbrio melhor entre trabalho e vida pessoal, agora que Antônio compartilhava as responsabilidades parentais e as financeiras, embora ela inicialmente tivesse resistido a aceitar qualquer ajuda monetária dele. Não quero seu dinheiro, havia insistido. Cuidei dela por 4 anos sem um centavo seu. Não é para você, é para nossa filha, argumentou Antônio. Para sua educação, para seu futuro. Por favor, Laura, deixe-me fazer isso. Eventualmente, ela concordou com um fundo educacional para Mariana, mas recusou qualquer outra ajuda financeira para si mesma. Foi numa tarde de junho, quase 1 ano após aquele encontro casual no parque, que Laura ligou para Antônio com um pedido incomum. A escola de Mariana está organizando uma excursão para a costa no próximo fim de semana. Um acampamento de 2 dias para as crianças e os pais, ela explicou.
Mariana está muito animada, mas acabei de descobrir que terei um workshop de Jitsu, formação de professores nas mesmas datas. Não posso faltar, é obrigatório. Eu posso levá-la, ofereceu Antônio imediatamente. Era isso que eu ia perguntar. Mas, Antônio, é um acampamento em barracas com outras famílias. Ele entendeu a preocupação não dita. Seria a primeira vez que Antônio interagiria com outros pais da escola de Mariana, um mundo completamente diferente do seu. Acha que não sei armar uma barraca? Brincou ele. Posso não parecer, mas já acampei muito quando era jovem. Laura riu. Não é isso. É só que você é Antônio Nunes. As pessoas leem sobre você nas revistas de negócios. Vão reconhecê-lo. E, daí, sou apenas o pai de Mariana. Sem assistentes, sem motoristas, sem luxos, prometo. Laura hesitou. Tem certeza? Vai estar cercado de professores e pais de classe média. Nada de caviar ou champanhe. Sobreviverei ao trauma de comer marshmallows assados e dormir em um saco de dormir. Ele respondeu secamente, arrancando outra risada dela. Ok, então. Vou avisar a escola. O acampamento foi uma revelação para Antônio, vestindo jeans comuns e uma camiseta, um visual que havia se tornado cada vez mais frequente em seu guarda-roupa. Ele se misturou surpreendentemente bem com os outros pais. Sim, houve alguns olhares de reconhecimento e cochichos, mas em geral, foi tratado simplesmente como o pai de Mariana. Armaram barracas, fizeram caminhadas na praia, caçaram caranguejos nas poças de maré e assaram marshmallows em uma fogueira, enquanto contavam histórias de fantasmas. Mariana, sempre sociável, fez Antônio participar de todas as atividades, apresentando-o orgulhosamente aos seus amigos. Este é meu pai, ela dizia com uma simplicidade que enchia o coração de Antônio. Não o milionário Antônio Nunes, apenas meu pai. Na segunda noite, com Mariana adormecida na barraca após um dia de atividades exaustivas, Antônio sentou-se sozinho na praia, olhando para o mar. Estava exausto, coberto de areia, com alguns arranhões de sua tentativa desajeitada de coletar mariscos, e completamente feliz. Seu telefone vibrou. Um lembrete de uma videoconferência importante marcada para o dia seguinte, quando voltasse à cidade. Antônio olhou para a notificação e percebeu que não se importava. A reunião poderia esperar. Tirou uma foto do céu estrelado e enviou para Laura com a mensagem: sobrevivi ao primeiro dia. Mariana conhece os nomes de mais constelações do que eu. Para sua surpresa, Laura respondeu quase imediatamente. Ela sempre foi fascinada pelo céu, como seu pai. Antônio sorriu para o telefone. Era a primeira vez que Laura reconhecia espontaneamente qualquer semelhança entre ele e Mariana, além da aparência física. Sinto falta de vocês, ele respondeu sem pensar e imediatamente se arrependeu. Era cedo demais para esse tipo de intimidade. Houve uma longa pausa antes que a resposta de Laura aparecesse. Também sentimos sua falta. Boa noite, Antônio. Aquelas simples palavras fizeram seu coração disparar como não acontecia há anos. Talvez houvesse esperança para eles. Foi em uma noite de outono, cerca de 3 meses após a revelação, que algo mudou. Antônio havia levado Mariana para passar o dia em um de seus hotéis. Não o mais luxuoso, seguindo os conselhos de Laura, onde nadaram, jogaram jogos de tabuleiro e tomaram sorvete excessivamente. Quando a trouxe de volta ao apartamento, Mariana estava exausta e adormeceu rapidamente após o banho. Antônio e Laura sentaram-se na pequena varanda, compartilhando uma garrafa de vinho em um silêncio confortável. Obrigada, disse Laura de repente, olhando para as estrelas. Pelo quê? Por não ser o que eu temia. Ela o olhou diretamente. Temia que você fosse exibir sua riqueza, tentar impressioná-la com presentes caros, fazer promessas que não cumpriria. Mas você tem sido um bom pai, Antônio. As palavras tocaram Antônio profundamente. Vindo de Laura, este reconhecimento significava mais do que qualquer elogio empresarial que já havia recebido. Ela me faz querer ser melhor, confessou ele, girando a taça de vinho entre os dedos. Toda vez que ela me olha com aqueles olhos, meus olhos, sinto que tenho uma chance de fazer algo que realmente importa.
Laura observou-o por um momento. Você mudou. Acho que sim. O Antônio que conheci 5 anos atrás cancelaria qualquer encontro com a filha se surgisse uma oportunidade de negócio importante. Ele sorriu tristemente. Aquele Antônio era um idiota. Sim, era, Laura concordou, mas com um leve sorriso que suavizava suas palavras. Um silêncio confortável caiu entre eles, preenchido apenas pelos sons da cidade noturna. Laura, Antônio finalmente falou, mais sério. Há algo que venho pensando. O apartamento de Mariana no meu prédio está quase pronto. Laura franziu a testa. Apartamento? Mandei adaptar o andar abaixo da minha cobertura, para quando Mariana vier me visitar. Ele apressou-se a acrescentar. Não é nada extravagante, eu juro. Apenas um espaço onde ela possa se sentir em casa quando estiver comigo. Laura parecia pronta para protestar, mas Antônio continuou. Sei que combinamos que ela estaria comigo aos finais de semana alternados, mas o que acha de estender esse tempo? Talvez ela possa passar algumas noites durante a semana também. Prometo trazê-la para a escola no horário certo, nada de mimos excessivos. Laura estudou seu rosto por um longo momento. Você realmente quer isso, não é? Ser um pai presente? Mais do que qualquer coisa, respondeu Antônio sem hesitação. Laura suspirou. Vamos ver como ela se adapta aos finais. De semana primeiro. Depois conversamos sobre noites durante a semana. Era mais do que Antônio esperava. Obrigado. Outro silêncio, mais carregado desta vez. E quanto a nós, Laura? Antônio finalmente perguntou, sua voz quase um sussurro. Laura enrijeceu visivelmente. Não há nós, Antônio, há você, há eu e a nossa filha. Mas poderia haver. Ele insistiu suavemente. Sinto sua falta, mesmo depois de todo esse tempo. Laura colocou sua taça na mesa com cuidado. Não vamos confundir as coisas. Estamos nos dando bem por causa de Mariana. Isso não significa que tudo o que aconteceu entre nós simplesmente desapareceu. Eu sei, mas as pessoas mudam, eu mudei. Algumas feridas são profundas demais e precisam de tempo, Antônio. Ele assentiu, respeitando sua posição, mas não pôde deixar de notar que ela não havia dito um não definitivo. Era uma pequena abertura, e por enquanto seria suficiente. Na manhã em que Mariana completou 5 anos, Antônio chegou cedo ao apartamento de Laura com os braços carregados de presentes cuidadosamente embrulhados. Não exagerou, espero, Laura comentou ao abrir a porta, mas seu tom era leve, sem a desconfiança que antes caracterizava suas interações. Há apenas o essencial, prometeu Antônio com um sorriso. Onde está a aniversariante? Pai! A voz animada de Mariana veio do corredor e segundos depois ela se lançou em seus braços, quase derrubando os pacotes. Você veio. É claro que... Vem, princesa. Acha que eu perderia seu aniversário? Nos últimos meses, Antônio não havia perdido um único evento importante na vida de Mariana. Recitais escolares, consultas médicas, até mesmo uma simples tarde de parque. Ele reorganizava reuniões internacionais e negociações milionárias para estar presente. O apartamento estava decorado com balões e serpentinas. Laura havia preparado um café da manhã especial, com panquecas em formato de estrelas, o favorito de Mariana. Isso tudo é para mim? Perguntou Mariana com os olhos arregalados diante dos presentes. Sim, mas só pode abrir depois do café da manhã, respondeu Laura, lançando um olhar para Antônio que dizia claramente moderação. Ele assentiu, compreendendo. Entre os pacotes havia livros, materiais de arte de qualidade. Mariana estava mostrando um talento genuíno para desenho, um pequeno telescópio e, escondido no menor pacote, um colar delicado com um pequeno pingente de estrela. Nada excessivamente extravagante, nada que gritasse comprado por um milionário. O café da manhã foi alegre, com Mariana tagarelando sobre sua festa que aconteceria à tarde com seus amigos da escola. Uma festa simples no parque, com jogos e um bolo. Ideia de Laura com a qual Antônio concordara plenamente, resistindo à tentação de sugerir algo mais elaborado. Quando finalmente chegou a hora de abrir os presentes, Mariana atacou os pacotes com entusiasmo infantil,
exclamando de alegria com cada nova descoberta. O pequeno telescópio foi um sucesso particular. Agora podemos olhar as estrelas juntos, pai, ela exclamou abraçando-o. Sim, princesa, sempre que você quiser. Quando ela abriu a pequena caixa com o colar, seus olhos se arregalaram. É lindo, sussurrou tocando o pingente de estrela com reverência. É para você sempre lembrar que, não importa onde esteja, olhamos para o mesmo céu, explicou Antônio, ajudando-a a colocar o colar. Laura observava a cena com uma expressão suave, que Antônio raramente via. Quando seus olhares se encontraram, ela não desviou. Mais tarde, enquanto Mariana mostrava seus presentes para a primeira amiguinha que chegou para a festa, Laura se aproximou de Antônio na pequena cozinha, onde ele estava ajudando a preparar. Lanches? Obrigada, ela disse baixinho, por tornar este dia especial para ela e por... Ela hesitou. Por respeitar meus limites. Sei que você poderia ter comprado presentes muito mais caros. Antônio sorriu. Estou aprendendo que o valor das coisas não está no preço. Laura estudou seu rosto por um momento. Quem diria que Antônio Nunes diria algo assim um dia? As pessoas mudam, ele respondeu simplesmente. Sim, concordou Laura. Elas mudam. A festa no parque foi um sucesso. Antônio participou de todas as brincadeiras, perdendo completamente a noção de sua imagem pública enquanto caçava tesouros com um bando de crianças de 5 anos ou participava de uma corrida de saco improvisada. Ao final da tarde, quando as outras famílias já haviam partido e eles recolhiam os últimos vestígios da festa, Mariana adormeceu exausta no colo de Antônio enquanto ele se sentava em um banco do parque. Laura sentou-se ao lado dele, observando. A filha adormecida. Ela te ama muito, comentou Laura suavemente, e eu a ela. Mais do que pensei ser possível amar alguém, um silêncio confortável caiu entre eles. Antônio, Laura disse finalmente, estive pensando. O aniversário de Mariana está acabando, mas ela ainda tem mais um desejo. O que ela quer? Um pônei, uma viagem à Disney, um foguete para visitar a lua? Brincou ele. Laura riu baixinho. Nada tão extravagante. Ela me perguntou ontem à noite se podíamos ser uma família de verdade, se poderíamos todos morar juntos. Antônio ficou imóvel, até mesmo sua respiração pareceu pausar. O que você respondeu? Perguntou cautelosamente. Que isso é complicado, que os adultos às vezes precisam de tempo para resolver as coisas. E é verdade, concordou Antônio. Mas ele hesitou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. O que você pensa sobre isso? Não por Mariana, mas por você mesma. Laura olhou para o céu que começava a escurecer, as primeiras estrelas aparecendo. Acho que estou começando a esquecer por que decidi que não poderíamos funcionar, ela respondeu com honestidade. O homem que você é agora não é o mesmo que me magoou há 5 anos. Antônio sentiu seu coração acelerar. Não sou. Mas isso não significa que podemos simplesmente voltar atrás, Laura continuou. Há muita história entre nós, Antônio. Muitas diferenças. Eu sei. Não estou pedindo para voltarmos ao que éramos, mas acho que podemos criar algo novo. Algo melhor. Laura voltou os olhos para ele e Antônio viu neles uma mistura de cautela e esperança. Talvez pudéssemos tentar lentamente. Era mais do que Antônio ousava esperar. Lentamente soa perfeito. 2 meses depois. Tem certeza disso, Laura? Você não precisa se mudar. Podemos continuar como estamos. Laura olhou ao redor do apartamento vazio, os móveis já removidos, apenas algumas caixas restando. Durante 5 anos, aquele pequeno espaço havia sido seu refúgio, seu lar com Mariana. Tenho certeza, ela respondeu, voltando-se para Antônio. Mariana está animada e é mais prático para todos nós. 3 meses após o aniversário de Mariana, eles estavam dando um grande passo. Laura e Mariana se mudariam para o andar que Antônio havia preparado no prédio onde morava. Não exatamente juntos. Laura insistiu em manter seu próprio espaço, mas perto o suficiente para que pudessem criar uma rotina familiar. Além disso, Laura acrescentou com um pequeno sorriso, o aluguel aqui estava ficando absurdo.
Era uma piada, é claro. Antônio havia oferecido comprar qualquer apartamento que ela escolhesse, em qualquer bairro da cidade. Mas Laura, sempre independente, preferira este arranjo que permitia proximidade sem dependência total. A mudança marcava não apenas uma nova fase para Mariana, mas também para eles como casal, se é que poderiam se chamar assim novamente. Nos últimos meses, haviam retomado lentamente algo parecido com um relacionamento. Jantares ocasionais, quando Mariana estava na casa da avó, longas conversas noturnas e até mesmo, recentemente, um beijo hesitante que trouxe de volta memórias dos tempos mais felizes. Não era fácil. Havia discussões, momentos de dúvida, o choque constante entre o mundo luxuoso de Antônio e os valores mais simples de Laura. Mas havia também um respeito mútuo que não existira antes, forjado pela experiência compartilhada de criar uma filha extraordinária. "O caminhão de mudança já chegou lá?" perguntou Laura, verificando seu telefone. "Sim, os móveis estão sendo colocados conforme suas instruções, e Mariana está supervisionando tudo como uma pequena general", respondeu Antônio com um sorriso. Laura riu, imaginando a filha dando ordens aos carregadores. "Ela puxou a você nisso. Gosta de controlar as coisas. Achei que tínhamos concordado que essa teimosia vem do seu lado da família", brincou Antônio. Era notável como podiam rir agora de suas diferenças, em vez de transformá-las em campos de batalha. Eles saíram do apartamento, Laura trancando a porta uma última vez. No elevador, Antônio hesitou antes de tomar sua mão. "Obrigado por dar essa chance a nós", ele disse suavemente. Laura apertou sua mão de volta, mas seu olhar era sério. "Estou dando uma chance a nós como família, Antônio. O resto ainda estamos descobrindo", ele assentiu, compreendendo. Laura não era mulher de decisões impulsivas, nunca foi. Sua cautela era uma das qualidades que ele aprendera a valorizar. O novo arranjo funcionou surpreendentemente bem. Laura transformou o andar abaixo da cobertura de Antônio em um lar acolhedor, recusando-se a aceitar a decoração luxuosa que ele inicialmente sugerira. Em vez disso, trouxe seus próprios móveis, plantas e a peculiar coleção de artesanato que havia coletado ao longo dos anos. "Sua casa parece real", comentou Ricardo, o diretor financeiro e amigo próximo de Antônio, quando visitou pela primeira vez. "O que quer dizer?" perguntou Antônio, genuinamente curioso. "Parece um lugar onde pessoas vivem de verdade, não um showroom de design de interiores." Era verdade. O toque de Laura havia transformado o espaço estéril em algo vibrante, imperfeito e absolutamente encantador. Mariana circulava livremente entre os dois andares, às vezes dormindo no quarto que tinha na cobertura com Antônio, às vezes no seu quarto no apartamento de Laura. Quanto aos adultos, mantinham uma relação cautelosa mas crescente. Jantavam juntos quase todas as noites, compartilhavam as responsabilidades parentais com uma sincronização natural e lentamente redescobriam um ao outro. Antônio aprendia sobre a Laura que ela havia se tornado nos anos de separação. Uma professora apaixonada e respeitada. Uma mulher que havia construído uma vida plena e independente, mais forte e determinada do que ele lembrava. Laura, por sua vez, conhecia um novo Antônio, menos obsessivo com trabalho, mais reflexivo, capaz de encontrar alegria nas coisas simples que antes desprezava como triviais. Não que tudo fosse perfeito. Havia discussões sobre dinheiro, educação de Mariana, valores. Antônio ainda lutava para compreender por que Laura recusava certas vantagens que seu dinheiro poderia proporcionar. Laura, ocasionalmente, se irritava com a facilidade com que Antônio tentava resolver problemas escrevendo cheques. Foi durante uma dessas discussões, 6 meses após a mudança, que algo mudou definitivamente entre eles. "Não quero que Mariana estude naquela escola particular, Antônio", Laura insistia, frustrada. "A escola pública do bairro é excelente, tenho colegas que trabalham lá. Mas no St. Catherine's ela teria todas as oportunidades possíveis", argumentou Antônio. "Aulas de música, laboratórios de ciências de última geração, intercâmbios internacionais." "Ela tem 5 anos", exclamou Laura. "Precisa brincar na terra,
fazer amigos diversos, aprender que o mundo não gira ao seu redor. Não precisa de aulas de etiqueta para jantares formais ou qualquer outra bobagem elitista que aquela escola oferece. Não é elitismo querer o melhor para nossa filha. Antônio retrucou, sentindo a velha frustração surgir. Laura cruzou os braços. O melhor não é sempre o mais caro, Antônio. Essa é uma lição que você ainda está aprendendo. As palavras atingiram um nervo sensível. Antônio ficou em silêncio por um momento, realmente considerando o ponto de vista dela. Finalmente, suspirou. Você está certa. Laura piscou, surpresa. O quê? Você está certa, ele repetiu. Não é sobre o dinheiro. É sobre o que é melhor para Mariana como pessoa. E você a conhece melhor do que eu. Sempre conheceu. Laura descruzou os braços, visivelmente desarmada pela admissão sincera. Você também a conhece bem, ela disse suavemente. Você é um bom pai, Antônio. Melhor do que eu jamais poderia ter imaginado. Ele deu um passo em sua direção, eliminando a distância física que a discussão havia criado entre eles. Não quero mais brigar sobre essas coisas, Laura. Quero que tomemos decisões juntos como parceiros. Porque confio no seu julgamento. Confio em você. Algo mudou nos olhos de Laura. Uma barreira final pareceu desabar. Sem palavras, ela se aproximou e o beijou. Não o beijo hesitante e cauteloso que haviam compartilhado antes, mas algo profundo e significativo. Um novo começo. Quando se separaram, Laura tinha lágrimas nos olhos. Levei tanto tempo para perceber que você realmente mudou. Você e Mariana me mudaram, ele respondeu simplesmente. Naquela noite, pela primeira vez desde que se mudou, Laura não voltou para seu apartamento. Abaixo. Ela ficou com Antônio em seu apartamento. O convite chegou em um envelope elegante, endereçado a Sr. Antônio Nunes e família. Laura o examinou com curiosidade enquanto preparava o café da manhã. O que é isso? Perguntou Mariana. Agora, com quase 6 anos espiando por cima da mesa. Um convite, respondeu Laura, abrindo o envelope, para um jantar de gala beneficente no grande hotel. Antônio entrou na cozinha nesse momento, já vestido para o trabalho, embora em um ritmo muito mais relaxado do que no passado. Agora raramente saía antes das 9 horas, depois de tomar café da manhã com sua família. Ah, deve ser para o evento. Da Fundação Crianças do Futuro, ele comentou, beijando o topo da cabeça de Mariana e depois os lábios de Laura. São bons. Financiam escolas em áreas carentes. Pensei em fazer uma doação substancial. Laura leu o convite com atenção. Diz aqui traje a rigor. É um evento bem formal, confirmou Antônio, servindo-se de café. Mas não precisamos ir se você não quiser. Laura mordeu o lábio, pensativa. Durante os últimos 8 meses em que seu relacionamento havia se solidificado, ela havia cuidadosamente evitado os eventos sociais de alto perfil que faziam parte do mundo de Antônio. Apareceu em alguns jantares menores, conheceu alguns de seus associados próximos, mas nunca havia se apresentado publicamente como sua parceira. Você gostaria que eu fosse? Ela disse, não como pergunta, mas como constatação. Antônio deu de ombros tentando parecer casual, mas Laura o conhecia bem demais. Seria bom ter você lá, mas entendo suas reservas. Laura sabia o que uma aparição como esta significaria. Até agora, sua reconciliação havia ocorrido em relativa privacidade. Sim, havia rumores na imprensa de negócios sobre a nova família de Antônio Nunes, mas sem confirmação oficial. Comparecer a este evento significaria um passo definitivo para o mundo público. Posso pensar sobre isso? Claro. Antônio respondeu com um sorriso compreensivo. O evento é daqui a 2 semanas, sem pressão. Mas havia pressão, Laura sabia. Não de Antônio. Ele havia sido extremamente paciente com seu desejo de privacidade, mas de sua própria mente. Era hora de decidir. Estava pronta para ser, não apenas a mãe da filha de Antônio Nunes, mas sua parceira aos olhos do mundo. O que está acontecendo? Perguntou Mariana, observando a troca de olhares entre os adultos com a percepção aguçada das crianças. Nada, querida, respondeu Laura, dobrando o convite. Só um evento chato de adultos.
Posso ir também? Perguntou Mariana esperançosamente. Antônio riu. Acho que você ficaria tremendamente entediada, princesa. Só pessoas grandes falando sobre coisas chatas e usando roupas desconfortáveis. Mas eu tenho um vestido bonito, protestou Mariana. Outro dia, prometeu Laura. Agora, termine seu café da manhã ou vai se atrasar para a escola. Enquanto levava Mariana para a escola naquela manhã, uma tarefa que agora compartilhavam em um revezamento confortável, Laura não conseguia parar de pensar no convite. O que a preocupava não era o evento em si, mas o que ele representava. Durante os últimos meses, haviam construído uma vida familiar surpreendentemente equilibrada. Antônio havia feito concessões que ela jamais imaginara possíveis. Reduzira drasticamente sua carga de trabalho, adaptara-se a um estilo de vida menos ostensivo, pelo menos em casa, e abraçara valores de família que antes pareciam alheios à sua natureza. Laura, por sua vez, havia aprendido a aceitar certas realidades da vida de Antônio. Sua riqueza, sua posição social, as responsabilidades que vinham com seu império empresarial. Havia encontrado um meio-termo confortável, mantendo sua independência e valores enquanto abria espaço para o mundo dele. Mas ir a público como casal era diferente. Significava enfrentar os olhares, os julgamentos, as inevitáveis especulações sobre a professora que conquistou o milionário. Significava potencialmente ver sua história de vida exposta, dissecada, simplificada em manchetes sensacionalistas. Professora Garcia, uma voz interrompeu seus pensamentos quando chegou à escola. Era a diretora, senhora Oliveira. Poderia falar com você um momento? Laura franziu o senho, preocupada. Claro, algum problema? De modo algum, sorriu a diretora. Na verdade, queria falar sobre uma oportunidade. Como sabe, estamos expandindo nosso programa de artes e estávamos considerando você para a posição de coordenadora. Seu trabalho com as crianças tem sido excepcional. Laura piscou, surpresa. Era uma promoção significativa, algo que teria saltado de alegria para aceitar apenas alguns meses atrás. Obrigada, ela respondeu automaticamente. É uma honra ser considerada. Pense a respeito, disse a diretora. Conversaremos mais na próxima semana. Durante o resto do dia, enquanto dava aulas, Laura sentiu-se dividida entre duas vidas possíveis. A coordenadora de artes dedicada, construindo sua carreira independente, e a parceira de Antônio Nunes, inevitavelmente assumindo um papel público ao seu lado. Seriam realmente incompatíveis? À noite, depois que Mariana adormeceu, Laura finalmente abordou o assunto com Antônio. Ele a ouviu atentamente enquanto ela explicava suas dúvidas sobre o gala e compartilhava a notícia da possível promoção. Você deve aceitar, disse ele imediatamente, quando ela mencionou a coordenação de artes. É algo que você sempre quis, mesmo que isso signifique menos flexibilidade para eventos como esse jantar beneficente? Antônio sorriu. Laura, nunca quis que você abandonasse sua carreira ou seus sonhos por mim. Quero uma parceira, não, um acessório. O alívio que ela sentiu com essas palavras confirmou algo que já sabia no fundo. Havia encontrado um equilíbrio que funcionava. Um homem que finalmente a valorizava por quem ela era, não pelo que poderia se tornar. Sobre o gala, ela disse lentamente, acho que estou pronta. Tem certeza? Não precisa se sentir obrigada. Tenho certeza. É hora de parar de esconder o que temos. Antônio tomou suas mãos nas dele. O que exatamente temos, Laura? Nunca realmente nomeamos. Ela sorriu entendendo a pergunta não formulada. Temos uma família, um futuro e... Ela respirou fundo. Acho que está na hora de tornar isso oficial, não é? Os olhos de Antônio se iluminaram com uma esperança que ele nem tentou disfarçar. Está me pedindo em casamento, Laura Garcia? Ela riu. Estou dizendo que aceitaria se você pedisse. Em um movimento fluido, Antônio saiu da cama e se ajoelhou ao lado dela. Não havia anel. Não havia planejado este momento, mas a sinceridade em seus olhos valia mais que qualquer diamante. Laura Garcia,
Você me deu uma segunda chance que não merecia. Me ensinou o que realmente importa. Me deu nossa filha. Maravilhosa. Você se casaria comigo? Lágrimas brilharam nos olhos de Laura. Sim. O beijo que selou a promessa continha não apenas paixão, mas a profundidade de um amor que havia passado por provações, separações e, finalmente, redenção. O grande hotel resplandecia com luzes e música, quando Antônio e Laura chegaram para o jantar de gala. Ele elegante em um smoking clássico, ela deslumbrante em um vestido azul noite simples, mas elegante, adornado apenas pelo delicado colar de esmeralda que Antônio insistira em presenteá-la. Combina com seus olhos, e é para uma ocasião especial, mas que ela só aceitara porque era discreto o suficiente para não parecer ostentação. Fotógrafos se aglomeravam na entrada, capturando imagens das celebridades e magnatas que compareciam ao evento beneficente. Quando a Mercedes de Antônio parou, Laura sentiu um frio no estômago. Pronta? Perguntou ele, apertando sua mão. Tanto quanto possível. Ela respondeu com um sorriso nervoso. O burburinho foi imediato quando saíram do carro. Antônio Nunes. Raramente aparecia em eventos sociais nos últimos tempos, e nunca acompanhado. Os flashes dispararam com mais intensidade, e Laura ouviu seu nome sendo chamado por repórteres que, de alguma forma, já o conheciam. Senhor Nunes, é verdade que reduziu suas atividades empresariais por causa de sua nova família? Senhorita Garcia, como é estar com um dos homens mais ricos do país? Senhor Nunes, há rumores de um noivado? Antônio ignorou as perguntas com a desenvoltura de quem estava acostumado a isso, mantendo um braço protetor ao redor da cintura de Laura enquanto a guiava para dentro. Ela manteve a cabeça erguida, tentando parecer mais confiante do que se sentia. Uma vez dentro do salão, o ambiente era mais controlado. Garçons circulavam com taças de champanhe e aperitivos elaborados, enquanto a orquestra tocava suavemente em um canto. Laura reconheceu alguns rostos famosos de políticos e artistas. Antônio Nunes. Uma voz forte se destacou, e um homem de meia idade se aproximou com um sorriso largo. O homem do momento. Os rumores sobre sua aposentadoria foram muito exagerados. Espero. Apenas uma realocação de prioridades, ministro, respondeu Antônio cordialmente. Permita-me apresentar Laura Garcia, minha noiva. O ministro, Laura agora o reconheceu como o ministro da Economia, pareceu genuinamente surpreso. Encantado, senhorita Garcia. Devo dizer que conseguiu o que muitas tentaram por anos, capturar o coração do nosso eterno solteiro. Laura sorriu educadamente. Mas antes que pudesse responder, Antônio interveio. Na verdade, ministro, fui eu quem teve a sorte de reconquistar Laura. Ela é professora primária, está sendo promovida a coordenadora de artes e é a mãe da minha filha. A forma direta e orgulhosa como Antônio apresentou sua profissão, sem apologias ou exageros, fez Laura sentir uma onda de gratidão e amor por ele. Se este não era o Antônio de 5 anos atrás, que provavelmente teria se esquivado ou glamorizado sua ocupação. A noite prosseguiu com apresentações semelhantes. Laura conheceu executivos, políticos, celebridades, todos olhando-a com curiosidade mal disfarçada. Alguns pareciam surpresos, outros avaliadores, e alguns genuinamente amigáveis. Durante o jantar, Antônio foi chamado ao palco para anunciar sua doação à fundação. Laura observou com orgulho enquanto ele falava não apenas sobre a importância do apoio financeiro, mas também sobre o valor da educação acessível e de qualidade para todas as crianças. Minha própria filha frequenta uma escola pública excelente, ele revelou, surpreendendo muitos na plateia, onde aprendi que oportunidades não devem ser privilégios de poucos, mas direitos de todos. Laura sentiu lágrimas nos olhos. Ele havia realmente mudado, incorporando valores que antes teria descartado como idealismo ingênuo. O momento mais significativo da noite, contudo, veio após o jantar. Uma repórter de uma importante revista se aproximou deles durante o coquetel. Senhor Nunes, as pessoas estão curiosas. O que fez o empresário mais focado do país diminuir o ritmo e formar uma família?
Foi uma crise de meia-idade? Antônio riu, mas seu olhar estava sério quando respondeu. Foi uma crise de valores. Percebi, graças a um encontro casual em um parque, que havia construído um império enquanto perdia o que realmente importava. Algumas pessoas têm a sorte de ganhar uma segunda chance. Ele olhou para Laura, e eu tive ainda mais sorte de reconhecê-la quando apareceu. Mais tarde, quando retornavam para casa, Antônio permaneceu em silêncio, segurando a mão de Laura no banco traseiro do carro. No que está pensando? Ela perguntou. Em como tudo mudou, respondeu ele suavemente. Há um ano, eventos como este eram minha vida. Agora só consigo pensar em voltar para casa, ver Mariana amanhã de manhã, talvez levar vocês duas para um piquenique se o tempo estiver bom. Laura sorriu. Isso seria perfeito. Sabe, continuou Antônio, sempre pensei que sucesso significava acumular mais dinheiro, mais propriedades, mais poder. Levei quase 40 anos para perceber que o verdadeiro sucesso é medido pelo que você tem, que não pode ser contado ou comprado. Como o quê? Como o sorriso da Mariana quando contamos uma história juntos. Como a forma que você me olha quando pensa que não estou prestando atenção. Como a sensação de completude que sinto agora, mesmo tendo desistido de metade dos meus compromissos profissionais. Laura se inclinou e o beijou suavemente. Se alguém me dissesse 5 anos atrás que estaríamos aqui assim, nunca teria acreditado. Nem eu, sorriu Antônio, mas estou infinitamente grato por estarmos. O parque estava mais cheio que o habitual para um domingo de primavera. Famílias espalhavam-se pelos gramados, crianças corriam e riam, casais caminhavam de mãos dadas. Um canto tranquilo, sob a sombra de uma grande árvore centenária, 3 pessoas faziam um piquenique. Antônio, agora com cabelos ligeiramente mais grisalhos, mas com um relaxamento em seu rosto que antes nunca existiu. Laura, radiante em um vestido simples, sua aliança de casamento brilhando discretamente. E Mariana, agora com 7 anos, deitada, de bruços na toalha de piquenique, concentrada em desenhar no caderno que sempre carregava consigo. O que está desenhando, princesa? Perguntou Antônio, inclinando-se para espiar. Nossa família, respondeu Mariana, virando o caderno para que os pais pudessem ver. O desenho mostrava 3 figuras de mãos dadas, um homem alto de terno, embora Antônio raramente usasse ternos nos fins de semana agora, uma mulher de cabelos castanhos e um sorriso radiante, e uma menina entre eles. Atrás havia uma casa que parecia uma mistura curiosa entre um arranha-céu e uma casinha de campo, a representação perfeita do meio-termo que haviam encontrado em suas vidas. Está lindo, querida, elogiou Laura, tocando carinhosamente o cabelo da filha. Posso colocar isso na parede do meu escritório? Perguntou Antônio. Mariana assentiu orgulhosamente. Claro, pai, mas você já tem 3 desenhos meus lá. Ah, quero todos os que você fizer. Ele respondeu com um sorriso. O escritório de Antônio, antes um monumento à austeridade corporativa, agora exibia uma coleção crescente de obras de arte infantis, emolduradas com o mesmo cuidado que antes dedicava a certificados e prêmios empresariais. O Sr. Urso também está na nossa família, declarou Mariana, adicionando rapidamente um ursinho de pelúcia ao desenho, seu inseparável companheiro desde o nascimento, agora um pouco gasto pelo amor constante. Antônio e Laura trocaram sorrisos. Era impressionante como algo tão simples agora lhes trazia mais alegria que todas as conquistas materiais que já haviam perseguido. Vocês sabem que dia é hoje? Perguntou Antônio casualmente, alcançando a cesta de piquenique. Domingo, respondeu Mariana, concentrada em colorir o urso. Sim, mas também é um dia especial, acrescentou Laura, percebendo a intenção de Antônio. Faz exatamente 2 anos desde que nos encontramos novamente neste mesmo parque. Aquele dia em que descobri que tinha uma filha. Antônio completou suavemente. O dia que mudou tudo. Eu lembro, exclamou Mariana animadamente. Foi quando você disse que era meu pai, e não estava morto. Os 3 riram da sinceridade infantil, embora a memória carregasse uma complexidade de emoções para os adultos. Antônio,
Tirou uma pequena caixa da cesta. Tenho algo para comemorar a data. Laura levantou uma sobrancelha. Pensei que tínhamos concordado em não fazer disso um grande evento. Não é para você. Antônio sorriu, entregando a caixa para Mariana. É para nossa princesa. A menina abriu a caixa com entusiasmo, revelando um pequeno medalhão dourado. Quando o abriu, havia dentro uma miniatura foto dos três, tirada no dia do casamento, 1 ano antes. É para você sempre lembrar que, não importa onde esteja, estamos sempre juntos, explicou Antônio. Como as estrelas, acrescentou Mariana, sabiamente, referindo-se ao colar com pingente de estrela que raramente tirava. Exatamente como as estrelas, concordou Laura, ajudando a filha a colocar o medalhão. Antônio observou suas 2 mulheres favoritas, sentindo uma onda de gratidão tão intensa que quase doía. Quem diria que uma caminhada impulsiva em um parque mudaria completamente o curso de sua vida? No que você está pensando? Perguntou Laura, percebendo seu olhar contemplativo. Estou pensando em como somos ricos, respondeu ele simplesmente. Laura riu. Bem, considerando quem você é, isso não é exatamente uma revelação. Antônio balançou a cabeça sorrindo. Não esse tipo de riqueza, a verdadeira. Mariana, pegando um pedaço de bolo, perguntou inocentemente: Somos muito ricos, pai? Antônio olhou para sua filha, a criança que o ensinara o verdadeiro significado de amor incondicional, e para Laura, a mulher que lhe dera uma segunda chance que transformara sua vida. Sim, princesa, ele respondeu, abraçando as duas. Somos as pessoas mais ricas do mundo. E sentado ali sob a sombra da árvore centenária, com sua família nos braços, Antônio Nunes, o homem que um dia mediu valor apenas em números, finalmente entendia a verdade mais fundamental. A verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas em quem amamos e em quem nos tornamos por causa desse amor. Enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons dourados e rosados, os três permaneceram juntos, saboreando o momento e todas as possibilidades que o futuro ainda guardava para sua família. Uma família formada não por obrigação ou circunstância, mas por escolha, perdão e o tipo de amor que transforma vidas. Suas interações são muito importantes. Quanto mais você comenta e compartilha, mais conseguimos trazer histórias que tocam o coração. Escreva seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação especial para você.